Olá pessoal, dando continuidade aí ao segundo vídeo, né, dessa playlist, né, sobre análise de corrente alternada. No vídeo anterior vimos aí que o valor médio de um sinal periódico, né, que tem simetria, ele é nulo, né, como é o caso do sinal de corrente alternada, que é representado, né, no nosso caso, por uma forma de onda senoidal, né, como foi apresentado anteriormente. Então, vejamos aqui, ó. Então, essa forma de onda aqui, né, que é descrita aí por uma função seno, né, senoidal, ela descreve aí, né, ela é o mais próximo aí de uma representação da forma de onda do sinal de tensão de corrente que é fornecido aí em corrente alternada, ok? Então vimos que esse tipo de sinal ele tem como valor médio igual a zero devido à simetria que existe aí entre os semiciclos dentro de um período. Então, o que acontece? Esse valor eficaz, ou valor médio quadrático, né, de uma forma de onda alternada, ele é um valor que, aplicado a um resistor, esse resistor irá dissipar a mesma potência média se uma tensão ou corrente contínua fosse aplicada ao mesmo, né? Então, então eu tenho um valor. Imagina que eu tenho uma fonte de tensão aplicada a um resistor e o valor RMS dessa fonte de tensão, né, ele vai dissipar nesse resistor o mesmo valor de potência se eu pegasse esse mesmo resistor e submetesse ele a um valor de tensão contínua de mesmo valor obtido lá de valor RMS. E a forma de matemática, né, de calcular, né, esse valor RMS ou valor eficaz de um sinal, né, CA, né, de uma forma de onda, é definida aí matematicamente por essas expressões aqui. Só para vocês entenderem um pouquinho nessa definição aqui, eu vou mostrar uma simulação para que vocês possam ter uma ideia do que foi dito aqui, né, que o valor de uma forma de onda, né, de tensão de corrente que é aplicado a um resistor fará com que, né, esse resistor dissipe a mesma potência média se uma tensão ou corrente contínua fosse aplicada a ele, né? Então eu vou mostrar isso para vocês numa simulação para que vocês possam visualizar melhor. Então aqui para vocês poderem visualizar melhor, né? Então eu tenho aqui um circuito, né? Deixa eu tentar dar uma ampliada aqui para ver se melhora. Eu tenho um circuito aqui, na verdade dois circuitos, né? Só para vocês entenderem melhor essa questão do conceito aí de valor RMS, né? Valor eficaz, né? Então, pela definição lá foi dito que um valor RMS, né, é aquele valor de tensão ou corrente alternada que é aplicado a um resistor. Esse resistor irá dissipar um valor de potência média que será igual a um mesmo valor de potência média que ele dissiparia se fosse aplicado a ele o mesmo valor de corrente contínua, ou seja, o mesmo valor de corrente contínua referente ao valor RMS. Então, eu tenho aqui uma fonte de corrente alternada, né, cujo valor RMS é igual a 120 volts, e pela definição lá de valor RMS, a potência dissipada nesse resistor tem que ser igual à mesma potência que, aplicando um valor de tensão contínua de mesmo valor que o valor RMS ao mesmo resistor, dissiparia. Então, se isso é uma verdade, quando eu simular aqui, a potência, né, isso aqui é um atímetro, tá? Eu tenho aqui um atímetro, então ele está medindo aí, ó, o valor de potência, 144, né, watts. Então temos aí esse valor aí em watts. Então veja que é igual, ó. Tá vendo? Eu estou aplicando aqui um sinal de corrente contínua, né? E aqui eu estou aplicando um sinal de corrente alternada, né? Só para vocês visualizarem um pouco melhor, né, para você entender. Deixa eu pegar um outro instrumento aqui para você entender que isso aqui é de fato um sinal de corrente
contínua, né? Aqui ele está medindo em relação ao terra, tá, pessoal? Deixa eu só aumentar um pouco aqui para vocês verem melhor. Não, vou aumentar aqui a aparência. Acho que dá para ter uma visão melhor. Então, ó, veja que esse sinal aqui, ó, você tem, ó, valores instantâneos, né? O valor pico a pico, que é 337 volts. Eu tenho aqui um valor RMS. Aqui ele está me dando um valor DC que na verdade é o valor médio, seria o valor médio, né? Que é um valor bem baixinho, né? Quase zero. E aqui é a frequência, né? Que é 60 Hz. Então aqui eu estou mostrando para vocês, né? Através de uma simulação, a comprovação daquilo que foi definido a respeito do sinal eficaz. Então, quando nós vamos analisar um circuito em corrente alternada, o valor de tensão e de corrente que será usado, né, para fazer essa análise será o valor RMS do sinal alternado. Por quê? Porque eu vou poder, de forma assim um pouco mais fácil, né, digamos, usar esse valor comparando aí os métodos, né, das análises realizadas lá em um circuito de corrente contínua, né. Porém, né, embora eu esteja usando um valor que se iguala, né, a um valor de tensão contínua, eu ainda terei aí um pouco, um certo, na verdade assim, um certo trabalho, né, na análise do circuito. Por quê? Como eu já falei anteriormente, né, no vídeo anterior, quando se tem indutores e capacitores em um circuito de corrente alternada, a ferramenta matemática ela passa a ser um pouquinho mais avançada do que num circuito de corrente contínua, né, devido aos efeitos aí que ocorrem, né, devido ao comportamento, né, que ocorre aí com o capacitor indutor. Mas fica muito mais fácil trabalhar com esse valor RMS, né, num circuito de corrente alternada, do que se fosse empregado aqui, né, a forma em que o sinal se comporta, que seria usar aí uma forma trigonométrica, né? Seria um pouco, a matemática seria ainda muito mais trabalhosa, né? Então por isso que foi, né, encontrado aí esse valor num sinal alternado para facilitar um pouco aí os cálculos na hora de analisar o circuito. Então vai ser muito comum, né, a utilização desse valor RMS na hora de analisar um circuito de corrente alternada. Então essa é só para dar um fortalecimento aí no entendimento aí a respeito dessa definição de valor eficaz, ok? Então, como já estou voltando aqui, né? Então, matematicamente, né, podemos extrair esse valor eficaz, né, de um sinal alternado usando essa expressão matemática aqui. O cálculo do valor eficaz é a raiz quadrada, né, por isso que fala que é o valor médio quadrático, né? Então é a raiz quadrada do valor médio quadrático, né? Então eu estou pegando aqui a função do valor médio e levando ao quadrado. Posso calcular também dessa maneira aqui, né, usando aí um somatório, né, direto, né, da variação da tensão ao quadrado vezes a variação do tempo, né, em que esse sinal se mantém. Eu vou apresentar aqui exemplos, né, para que a gente possa fixar aí essa aplicação matemática. Então, usando a mesma expressão, a mesma forma de onda já usada lá no valor médio, sendo que agora vamos calcular o valor RMS dessa forma de onda. Então, como é que faremos isso? Como existe uma regularidade aqui no sinal, né, então eu vou usar essa expressão aqui para o valor eficaz desse sinal. Então, eu vou pegar aqui, elevar ao quadrado, né, o sinal, a amplitude do sinal, e multiplicar pela variação do tempo que esse sinal se mantém. E depois dividir isso aqui pelo período, e ao final extrair a raiz quadrada de todo o que foi resolvido aqui. Fazendo isso, tenho aqui um valor eficaz de 3,162 volts. Então percebam que o meu valor médio não é igual ao meu valor eficaz. Veja que o valor eficaz ele é um pouco maior
né, o valor médio desse sinal é igual a 1 volt, né, e o valor eficaz é igual a 3,162 volts. Isso quer dizer que se eu aplicar esse sinal aqui em um resistor, né, um valor X qualquer, ele vai dissipar uma potência uma potência média, né, de valor igual a eu pegar uma tensão contínua, né, de mesmo valor, né, com esse valor aqui. Se eu pegar um valor de tensão contínua com esse valor de 3,162 volts, eu vou obter o mesmo valor de potência média dissipada nesse mesmo resistor, ok? Agora, usando também a mesma função, vamos calcular o valor eficaz de um sinal, né, senoidal, que no caso é o que vai nos interessar mais, né? Então, aplicando a definição matemática, né, fazendo todos esses cálculos aqui. Se alguém tiver dúvida a respeito desse desenvolvimento matemático aqui, deixa aí nos comentários aí que eu tento explicar com mais detalhes para vocês, ok? Mas assim, para quem não tem a base matemática, né, do cálculo para fazer isso, no caso do pessoal que é do ensino médio, né, que está estudando aí análise corrente alternada, para vocês, né, quando o sinal que é dado, né, ele é definido, ele tem um comportamento, né, que pode ser modelado ou representado aí por uma função senoidal ou cossenoidal, né, e apenas nesse formato, você pode, né, não se preocupar muito em ficar fazendo esses cálculos aqui, e você pode aplicar direto, né? Você pega o sinal aqui como esse, valor máximo vezes o seno de ômega t. Esse aqui é a forma, né, a representação matemática da tensão, né, aplicada. Então, se você quer saber o valor eficaz desse sinal aqui, você pode simplesmente pegar o valor máximo, que é esse valor aqui, e dividir por raiz de 2, e você vai ter o valor eficaz. Você não vai precisar fazer toda essa conta aqui, ok? Porém, esse valor eficaz só é definido dessa forma, né, valor máximo sobre a raiz de 2, se, e somente se, a forma de onda ela for uma senoide ou uma cossenoide. Se for diferente disso, o valor eficaz já não você não pode dizer que é igual a isso, tá? Você não pode. Tanto que, se voltarmos aqui, ó, veja que o valor eficaz dessa forma de onda, eu não posso dizer que é o valor máximo dividido por raiz de 2. Né? Se você for calcular aqui, você vai ver que não dá isso. Né? Então aqui eu tenho que resolver mesmo na íntegra aqui o cálculo. Né? Mas no caso de uma função como essa, né, senoidal ou cossenoidal, pode se aplicar diretamente essa expressão aqui sem fazer esse cálculo todo. Eu fiz isso aqui só para demonstrar a vocês de onde é que sai isso. Né? Às vezes a pessoa fala assim, de onde que saiu o valor máximo da raiz de 2 é igual ao valor eficaz, né? Então é desse desdobramento matemático aqui, ok? Aqui é um outro exemplo, né? Só que esse exemplo aqui, ele tem uma particularidade, né? E qual é a particularidade aqui dessa nossa nova análise, né? Aqui eu vou apresentar a vocês como calcular o valor médio e o valor eficaz quando o sinal ele tem ali presente tanto uma forma de onda de um sinal de corrente alternada quanto uma componente contínua, né, ou uma componente DC, né? Então veja que nós temos aqui o eixo de referência, né, na base de aqui eu estou usando, né, como em vez de tempo, né, eu estou usando aí ângulo em radiano, tá? Para representar aí o período, né? Então meu eixo de referência, né, meu eixo zero, ele está graduado em ângulos em radiano, tá? Isso é só para facilitar aqui a abordagem, tá? E veja que eu tenho aqui também uma reta, né, que representa aí um sinal de corrente de tensão contínua, né? Eu botei aqui DC, mas poderia ser VCC, tá? Cujo valor é 50 volts, né? Embora o valor em si, né, eu não vou me preocupar muito, né? Então eu tenho aqui um sinal AC, um sinal DC e aqui está minha referência.
Logo, assim, visualmente, vocês percebem que ocorreu aqui um deslocamento do meu sinal AC. Veja que com a presença do meu sinal DC, o meu sinal AC ele não parte aqui do zero, e sim passou a ter como referência, né, de eixo o sinal VDC, né? Então houve um deslocamento aqui, né? Então perceba que a minha amplitude do sinal, considerando aqui o eixo zero, né, real, ela é muito maior, né, a minha amplitude do sinal é maior do que o sinal aqui, ó, né? Se nós formos verificar, né, partindo aqui do zero, né, a amplitude do sinal aqui, né, ele está mais ou menos aí 220, 230, podemos dizer assim, 230, né, por aproximação. E perceba que meu sinal negativo aqui, ele está 125, ó, menos 125, ó, quase próximo de menos 125, vamos botar 130, né, menos 130. Então você veja que o eixo zero já não é mais o eixo de simetria, né, dessa forma de onda aqui. No entanto, se formos verificar, esse sinal aqui alternado, o eixo de simetria dele passa a ser o nível, né, de tensão DC. Ah, como é que eu sei disso, Ângelo? Se nós formos considerar aqui, né, vamos considerar que esse 50 aqui seja o zero, né? Veja que as linhas aqui estão deslocando de 25 e 25, né? Então eu teria aqui 25, 50, 75, 200, não é isso? Não, 100, né? 100, 125, 150, 175, tá? Vamos contar para baixo. 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175. Veja que, perceba que quando se tem, né, um sinal DC, né, em um sinal alternado, esse sinal DC passa a ser o eixo de referência, né, o eixo de simetria do sinal alternado. Então, isso é um ponto aí a se tomar, ok? Então, vamos lá. Uma outra observação. Quando nós fizemos o cálculo lá, apresentamos o cálculo para vocês, né, do valor médio, né, do valor médio do sinal alternado, né, puro, o valor foi igual a zero, que é igual o valor do eixo a qual houve a simetria, né, que no caso era o eixo zero. Vocês vão perceber que com a presença de um sinal DC, você vai ver que o valor médio do sinal alternado será igual ao valor DC. Entendeu? Então, assim, sem fazer cálculo, você pode chegar a essa conclusão, né? Vamos supor que você está numa prova de concurso e aí te apresentam lá um sinal semelhante a esse, e aí te pergunta qual é o valor médio do sinal apresentado no gráfico. Aí você não precisa fazer cálculo, só você olhar, né, se for exatamente assim, né, digamos assim, um sinal, né, que periódico e que há simetria, né, é só você verificar que o valor médio vai ser igual ao valor DC desse sinal, entendeu? Mas eu vou mostrar isso aí a vocês de forma matemática, beleza? Então vamos lá. Então, no caso nós temos aqui, né, um sinal CC, né, associado aí a um sinal CA, né? O sinal CA está sendo dado aí por essa expressão aqui. Desculpa só é porque aqui está em inglês, tá? Mas aqui eu botei em português, aqui está sim, né? É seno. Todos os dois representam o seno, tá? Depois eu corrijo isso. Então, primeiramente, vamos calcular o valor médio dentro de um período de 0, né, até 2π. Aqui eu estou tomando como ângulo radiano, tá, pessoal? Então, aplicando aí a definição de valor médio, né, nesse caso aqui eu vou usar a integral, né? Então, fazendo aí o meu sinal, né,
ele é a soma do meu sinal DC mais o meu sinal alternado, né? Ou seja, aqui eu tenho uma composição desses dois sinais, vezes, né, todos os dois estão multiplicando aí essa quantidade infinitesimal aqui de tempo, que na verdade não é tempo, né? É ômega t, que é ângulo. Esse ômega t aqui representa um ângulo, esse ômega t aqui também. Então eu tô a base é uma parte infinitesimal de ângulo em radiano. Substituindo os valores aí, né, e aplicando a propriedade da integral, né, eu posso fazer essa separação. Eu vou chegar nesse resultado aqui, né? Então percebam que quando eu faço, né, como nós vimos, né, a integral, né, de uma função senoidal dentro de um período, ela é igual a zero, né? Porque quando faz essa soma aqui periódica, né, o numerador ele vai a zero, então toda essa integração aqui vai a zero, né? Isso aqui nós explicamos lá no cálculo do valor médio, tá? Então resulta apenas essa parte aqui, essa parcela aqui do valor de corrente contínua. Então, fazendo essa substituição, temos que o valor médio é igual ao valor DC. Veja que eu já tinha mostrado isso, né, só analisando o gráfico, né, que quando eu tenho um sinal, né, AC, e nesse sinal AC eu tenho uma componente DC, o meu valor médio é o valor DC, porque o valor médio do sinal senoidal ele é nulo. Beleza? Agora vamos calcular aqui o valor eficaz, né, desse sinal. Então, tomando aí também o mesmo período, né, e aplicando aí a definição matemática para calcular o valor eficaz, né, sendo que esse valor eficaz, né, vamos lá, fazemos todo esse cálculo. No final chegamos a essa expressão aqui, tá? Por quê? Nessa operação aqui vai ser igual a zero. Por que será igual a zero? Porque eu tenho um seno de 4π, né? Uma volta é 2π, né? Então o seno de 2π é zero. Então se eu tenho 4π é porque eu estou dando duas voltas, né? Então eu tenho, você olhando para o ciclo trigonométrico, esse ponto aqui ele vai pro o seno desse ângulo é o mesmo de 2π. Então dá 0, 0, sobra esse 2 aqui. Então eu fico aqui com 2π, né, multiplicando VDC, e eu tenho 2π aqui multiplicando o V máximo ao quadrado sobre 2. E tudo isso multiplicando 1 sobre π. Colocando esse 2π em evidência, né, ele vai cortar com esse, e aí vai resultar que eu tenho a raiz quadrada de VDC ao quadrado mais V máximo ao quadrado dividido por 2. V máximo ao quadrado dividido por 2 pode ser escrito, né, pode ser reescrito, na verdade, dessa maneira aqui, ó. V máximo dividido por raiz de 2, e tudo isso aqui elevado ao quadrado. Por quê? Quando você tem uma fração elevada ao quadrado, né, você eleva ao quadrado tanto o numerador quanto o denominador. Então a raiz quadrada de raiz de 2 é o próprio 2. Então eu posso reescrever essa expressão dessa forma aqui. E como nós já vimos lá na definição de valor eficaz, né, de um sinal de corrente alternada, que o valor eficaz de um sinal senoidal, né, ou cossenoidal, ele pode ser definido como o valor máximo dividido por raiz de 2. Então chegamos à conclusão que o valor eficaz de um sinal alternado com componente contínua pode ser definido como sendo a raiz quadrada do quadrado da amplitude do sinal DC mais o quadrado da amplitude do sinal, ou o quadrado do valor eficaz do sinal alternado. Então, de uma forma geral, o valor eficaz de um sinal alternado com componente contínuo pode ser obtido dessa forma aqui. Então vai ser a componente contínua ao quadrado mais o valor eficaz do sinal alternado ao quadrado. Ok? Então, antes de continuar, né, eu vou pausar esse vídeo, vou fazer um novo, né, para não ficar muito extenso. Ainda tem mais algumas coisas que eu quero abordar. Então, pessoal, se até aqui vocês compreendeu, né, o que foi dito, né, se ficou claro aí a abordagem aí desse assunto, né, sobre valor eficaz, valor médio, o valor
valor eficaz e médio, né, quando se tem um sinal, uma componente contínua, né, associada a um sinal alternado, deixa aí nos comentários, tá? Se ficou alguma dúvida, né, também vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês aí. E compartilha aí, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Curta se você gostou do conteúdo, né? Isso vai ajudar a ranquear o vídeo, vai ajudar a fazer com que esse vídeo chegue em pessoas que também querem aprender sobre esse assunto, né? E mais para frente, né, depois que eu passar essa parte mais teórica a respeito, né, que vai dar uma base aí para poder entender, né, as aplicações aí dos métodos de análise, é interessante conhecer essa parte teórica, tá ok? Então, divulgue aí nas redes sociais aí dos seus colegas, nos grupos do WhatsApp, né? Então, ajuda aí a promover esse material aí para ajudar os colegas. Então, eu vou continuar acompanhando aí, que eu vou estar fazendo aí o próximo vídeo aí, falando um pouco mais aí sobre essa parte conceitual aí de análise de corrente alternada, ok?